Olá pessoal, meu nome é Ramon Lacerda, eu sou advogado aqui em Portugal e também sou advogado no Brasil desde 2012. E esse é o meu sócio aqui em Lisboa, Dr. Felipe. Exatamente, sou advogado também em Portugal e no Brasil, advogado um pouco mais recente que o Dr. Ramon, sou o sócio dele. A gente basicamente se conheceu no mestrado, né? Eu faço mestrado no ISCTE, no Instituto Universidade de Lisboa, em Direito de Empresa e Direito Laboral. Dr. Felipe estava fazendo mestrado na época em Direito Comercial Internacional, e agora estou fazendo em Direito da Empresa na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Direito. E nesse sentido, a ideia geodésica desse bate-papo aqui hoje é explicar para vocês qual foi esse caminho que a gente percorreu entre ser advogado no Brasil e se tornar advogado aqui em Portugal e como a gente pode te ajudar a percorrer esse mesmo caminho. Inicialmente, eu acho que do Brasil, né, a gente sempre tem uma visão muito difícil, como se isso fosse uma coisa de outro mundo, né? Mas a partir do momento que a gente começa a descobrir como funciona, qual é o caminho para fazer isso, você percebe que não tem nada fora da casinha, né? É um caminho que já vem sendo feito por muitos advogados nas últimas 2 décadas. Criou-se agora, recentemente, nos últimos 5 anos, uma força maior. Tanto que hoje, aqui na Ordem dos Advogados de Portugal, já são 10%, né, de inscritos como advogados brasileiros. 60% dos inscritos em Lisboa, no caso. Exato. E só para complementar o que você estava falando, exatamente, quando você pega a lista de documentos do Brasil, você começa a ter essa ideia de transformar a carreira, parece que é algo inalcançável, inatingível. Mas a partir do momento que você começa a trabalhar, começa a se organizar, você vê que é completamente possível e que isso é um divisor de águas na carreira e na vida pessoal também. Querendo ou não, morar em Portugal, morar na Europa é muito bom, facilita muito a nossa vida, nosso crescimento em geral. Desde o ponto de vista, assim, da sua vida, da rotina, né? De você poder estar aqui, poder de compra que o euro te permite, da educação, né? Eu, por exemplo, pago 97 euros por mês para fazer aluno do mestrado. Isso no Brasil é preço de uma escola hoje primária. Além de toda essa questão, né, da saúde, educação, que todo mundo conhece já da Europa, a possibilidade também de internacionalizar sua carreira para outros estados da União Europeia, que nem Espanha, Itália, França, Bélgica. Então, a ideia central vai ser isso, Dr. Felipe. Inclusive, a parte boa de estar nós dois aqui é porque nós fomos por caminhos diferentes, né? Eu, por exemplo, me inscrevi na Ordem dos Advogados de Lisboa, de Portugal, do Brasil. Já o Dr. Felipe fez esse caminho depois de ter chegado aqui, em Portugal. Então, vai ser importante para ter um contraponto do caminho que eu percorri para chegar até a inscrição na Ordem, a efetiva inscrição na Ordem dos Advogados em Portugal, e a Dr. Felipe, que fez isso em loco, né, aqui. Exatamente, e é engraçado porque nós cruzamos nosso caminho, só que partimos de pontos muito diferentes. Nós nos conhecemos no Brasil, somos de regiões diferentes, e eu sou de geração diferente, eu formei quase 10 anos depois do Dr. Ramon. Não que isso indique que eu esteja mais velho, tá? Até porque, em termos de espírito, sou muito mais jovem do que o Dr. Felipe. É um advogado de alta performance em si. Mas, enfim, nós fizemos esse caminho. Eu acredito que a pessoa que se organiza no Brasil tem um pouco mais de facilidade. Eu sofri um pouco por não ter me organizado do Brasil. Eu comecei a percorrer esse caminho aqui em Portugal. Tive contratempos com cartório. É algo chato. Então é bom se organizar e fazer tudo de cara. Tanto que achava que era até inalcançável também, né? Sim. Dr. Felipe já sabia mais ou menos que podia ser feita essa inscrição, que poderia chegar aqui e de alguma forma se inscrever na Ordem dos Advogados, mas não estava ainda com a consciência de que isso era um procedimento técnico, né? Que você tem que seguir um passo a passo para poder cumprir os requisitos, mas com você os fazendo, você vai ter sucesso no seu empreendimento, na sua inscrição. E aí, depois de virar advogado em Portugal, você consegue escolher o nicho de trabalho que você quer percorrer. Se você quer trabalhar com direito migratório, se você quer trabalhar com direito de família, direito fiscal. Eu, por exemplo, aqui em Portugal, me dedico à fiscalidade e a direito societário. Eu ajudo, obviamente, trabalho na parte migratória porque eu tenho muitos clientes no Brasil que estão fazendo esse caminho. Mas minha área mesmo de atuação é o direito fiscal. Dr. Felipe, por outro lado, gosta mais da área também de comércio internacional. Como eu vim a Portugal para me inscrever no mestrado, para estudar, eu acabei por não organizar os documentos para a inscrição na Ordem dos Advogados de Portugal. E acontece o seguinte, isso atrasou um pouco o meu pedido, eu tive a oportunidade de entrar no mercado, mas não conseguia me inscrever na Ordem, porque eu tinha os documentos do mestrado, mas não tinha os documentos da inscrição. Eu tive um problema com o cartório, porque você tem que fazer o pedido do seu processo de inscrição na ordem, dos documentos que compõem a inscrição da Ordem dos Advogados, o seu histórico da faculdade, a certificado de conclusão de curso. E esses documentos têm que ter firma reconhecida no Brasil para depois serem apostilados. E eu tive um problema gigantesco com o cartório de São Paulo, que infelizmente atrasou muito esse documento meu.
E eu acabei me inscrevendo na Ordem dos Advogados quase 3 meses depois do tempo que eu precisava. Eu atrasei em 3 meses o deferimento do meu pedido, que já é um pedido demorado. Por isso que é necessário ter planejamento para vir, para que você possa resolver isso tudo em loco. Eu, por exemplo, também tive a mesma série de problemas, mas eu ainda estava no Brasil quando eu estava fazendo minha própria inscrição. A diferença é que eu fiz minha inscrição do Brasil, então eu consegui no cartório, consegui na Ordem dos Advogados da Paraíba, por exemplo, que é o meu caso, e já consegui fazer tudo em loco. Então eu já corrigi os documentos, a primeira certidão, inclusive, que fizeram essa certidão de forma equivocada. Eu tive como voltar na ordem, pedir que fosse corrigida, retificada, e já fiz também o reconhecimento da firma, da assinatura e o apostilamento em AIA, para que fosse enviado isso para a Ordem dos Advogados de Lisboa. Então daí a importância de você saber como organizar essa papelada do Brasil, em que você é a pessoa mais capacitada de fazer isso. Porque se você vem para Lisboa e tenta organizar isso daqui, você vai enfrentar os problemas da burocracia e da notarial do Brasil. Não atrasa sua jornada para internacionalizar sua carreira e advogar em Portugal. Comece agora a organizar a sua documentação, sua papelada e tome a decisão de vir. É o que o Felipe fez, é o que eu fiz. A gente já está aqui em Portugal há algum tempo. Hoje estamos em prática individual na advocacia. Estamos também nos inscrevendo na Ordem dos Advogados de Roma, porque Portugal é a porta de entrada para quem quer trabalhar dentro da União Europeia. Então, se esse é o seu sonho, tome a decisão e comece a trabalhar para que ele aconteça. Não fique no Brasil aguardando, concorrendo no mercado de trabalho absolutamente desleal, que é o brasileiro, com os mega escritórios. Portugal é um país ainda que a advocacia tem um mercado absurdo para você trabalhar, tem uma quantidade de nichos indefiníveis que você pode trabalhar e ter sua carreira. A advocacia, na verdade, é uma carreira meio coringa. Você pode estar em Portugal e, por conta de um acordo de reciprocidade entre as Ordens dos Advogados de Portugal e a Ordem dos Advogados do Brasil, você consegue exercer a advocacia sem precisar ter se graduado aqui em Portugal. Mas isso não é o que acontece para as outras profissões. Então, aproveite-se desse acordo para internacionalizar sua carreira. Eu, por acaso, fiz meu reconhecimento também de diploma. Ou seja, hoje eu também tenho meu diploma reconhecido pela Nova School of Law, que é uma universidade pública daqui de Lisboa, o que me ajuda em outras questões, como para dar aula, para fazer concurso público, até porque também hoje tem o Estatuto da Igualdade e tem os direitos inerentes ao cidadão português aqui em Portugal. Mas se você quer vir para Portugal, você tem que, somado à sua cédula profissional, ter uma autorização de residência. E o estudo é o caminho mais fácil de você fazer isso. Ou seja, você pode se inscrever na Ordem dos Advogados de Portugal, você pode trabalhar inclusive do Brasil. Mas se você também quer morar em Portugal enquanto realiza sua atividade profissional, o ideal é que você também esteja vinculado a uma outra condição que lhe dê permissão de moradia em Portugal. Portugal é um país de recebimento, é um país que permite que o imigrante brasileiro tenha condições de imigrar para cá de forma legal, responsável e tranquila. Você vai poder alugar o teu imóvel, comprovar sua renda do próprio Brasil. Isso é tranquilo. Portugal é um país que vai lhe receber muito bem nesse aspecto. Mas você precisa também ter algum fundamento para, além da sua cédula profissional, ter sua residência em Portugal. Então isso é a primeira questão que você tem que atender. Tem que pensar quando vai vir para Portugal. Ou seja, eu vou me inscrever na Ordem dos Advogados? Sim, eu, por exemplo, me inscrevi do Brasil. Eu não estava sequer em Portugal quando eu me habilitei a advogar aqui em Portugal. Mas isso é só o meu status profissional. Somados a isso, eu tive que, primeiro, entrar num programa de mestrado pela Universidade de Lisboa, pelo Instituto Universidade de Lisboa, para que eu pudesse vir para Portugal, por exemplo, com visto de estudos. Então, nesse sentido, obviamente isso fica para um momento em separado, porque você tem que também entender qual vai ser esse instrumento que você vai escolher para poder regularizar também sua estada aqui em Portugal. O objetivo daqui é falar sobre a inscrição na ordem. E aí, Dr. Felipe vai falar... Exatamente, você tem que definir algumas metas e como você vai atingir essas metas, né? Você tem que definir como que você vai estar no mercado, se você vai estudar, querendo ou não, como o Dr. Ramon explicou, o mestrado, o doutorado. Ele é uma porta de entrada não só para a vida acadêmica, mas também para a vida profissional, porque você faz um network com muitos advogados. E que está aberto para todo mundo que vem, porque todo mundo que é advogado necessariamente fez graduação. E aí você tem, por exemplo, a Universidade de Lisboa agora, para esse ano 2023, abriu 850 vagas de mestrado. Então... pensem nisso como contraponto para o Brasil, porque mestrado no Brasil é uma coisa muito segmentada, muito difícil de entrar, muito, como é que eu posso explicar? De cúpula, né? E aqui é obrigatório. Aqui é quase que obrigatório. Até porque, lembre o seguinte, aqui em Portugal, a faculdade ela tem um sistema diferente do Brasil, é uma faculdade menor.
São 4 anos a licenciatura em Direito e que prescinde quase de um mestrado para fazer um complemento. Mestrado integrado. Exato, mestrado integrado. Então, o mestrado aqui em Portugal, além de conseguir lhe colocar dentro do mercado de trabalho, um network interessante com os outros colegas de trabalho, foi como eu conheci o Dr. Felipe, foi através do mestrado, por exemplo, e virou hoje meu parceiro de trabalho, meu sócio para a vida, para o escritório. E o mestrado ele vai te permitir chegar aqui em Portugal e ter essa imersão na cultura portuguesa, com professores portugueses, que vai te ensinar, inclusive, o direito português, já que você pretende advogar aqui em Portugal. E vai facilitar muito, imenso, na tua jornada também, junto com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, para regularizar a tua estada em Portugal e poder se deslocar dentro dos outros estados-membros, ou de volta ao Brasil, momento de férias, ano novo, etc. Mas, feito tudo isso, você vai ter que estar inscrito na ordem. Exatamente. Você precisa se organizar, todos os documentos do Brasil, tem uma série de requisitos, série de documentos que precisam estar em normas de apostilamento de área, reconhecimento de firma. Precisa também definir se vai vir para estudar, se vai vir para fazer um mestrado, um doutorado, ou se você não precisa fazer isso, você já tem uma formação acadêmica em algum país da Europa, porque isso é muito importante, de grande valia aqui em Portugal e em todo o resto da Europa. Ou se vai pretender reconhecer o teu nível acadêmico aqui em Portugal, que foi o que eu fiz e que me ajudou muito também, porque hoje, por exemplo, eu tenho uma graduação dentro da Europa que, por força da diretiva, vale em todos os estados da União Europeia. Então, isso me possibilita, por exemplo, ir a cantos, a locais, que a maioria das pessoas que vem pra cá e não faz essa equivalência não consegue. Exatamente, além de ser advogado em Portugal e na União Europeia, você também é graduado na União Europeia. Por Universidade Pública de Portugal, que está entre as melhores do mundo. E além de toda essa questão da documentação, da organização e do planejamento, há também o fato de que há discussão dentro da Organização de Advogados aqui de Portugal da revogação desse acordo. O que implicaria na impossibilidade dos brasileiros que gozam desse benefício de se inscrever. Então, para quem tem esse interesse, é bom se organizar, é bom começar a planejar desde já, porque há a iminência disso acontecer. Até porque o caminho para o advogado português que se formar aqui é bem mais longo. Ele tem que sair da graduação, tem que pegar um estágio no escritório de um escritório de advocacia que já existe. Cumprir inúmeros atos. De um advogado que tem pelo menos 5 anos de advocacia em Portugal, ficar 3 anos, 2 anos trabalhando naquele escritório, cumprindo diversos atos, para conseguir o mínimo para poder se inscrever na ordem enquanto advogado. O brasileiro tem uma vantagem estratégica que nem o próprio português formado aqui tem. Se você está inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, você já consegue pedir sua inscrição quase que automática na Ordem dos Advogados de Portugal. Como o Dr. Felipe falou, esse é um tratado que está para encerrar, porque eu arriscaria dizer que não chega nem a ser justo para o estudante de direito de Portugal. Então aproveite enquanto esse tratado ainda está em vigência e faça a inscrição na Ordem dos Advogados de Portugal. E por conta disso nós estamos aqui, para auxiliar, para ajudá-los com essa jornada. Então, parece que às vezes é algo inalcançável, que o procedimento é muito burocrático. Parece muita coisa, né? Exatamente, mas não é, sabe que nós estamos aqui com o intuito de passar dicas, querendo ou não, um certo passo a passo de como conseguir se inscrever. E segmentar essas tarefas, né? Exato. De uma forma que você consiga estruturar o teu planejamento de uma forma possível, que dê para fazer, que consiga se organizar. No período 2, 3 meses, eu acho que é o período viável para você migrar. Então, como eu estava dizendo, nós estamos aqui para passar as dicas, para ensiná-los a realidade, auxiliar da maneira, porque nós sabemos que é um sonho. Foi o nosso sonho uma vez, e eu tive pessoas que me ajudaram, eu sou muito grato ao Dr. Ramon. O Dr. Ramon foi a pessoa que fez possível esse meu sonho entrar na realidade. Então, nesse sentido, a gente vai segmentar em 3 partes, tá? Você tem que entender quando você decide migrar para um outro país, você tem que organizar a sua vida em 3 aspectos: profissional, pessoal e o aspecto educacional. Você decidindo advogar em Portugal, você tem que primeiro cuidar da documentação ligada à sua inscrição na Ordem dos Advogados. Além dos documentos básicos que são necessários, como emitir as certidões de nascimentos novas, o passaporte tem que estar atualizado. Processo de inscrição da Ordem dos Advogados. Tem que pedir determinadas certidões da Ordem dos Advogados, porque isso é um tratado muito específico. Então, cada ordem seccional de cada estado vai ter uma forma própria de emitir as certidões. Então, a ideia é você saber qual certidão você tem que ir lá na sua ordem seccional e pedir. Porque essa ordem tem que vir com requisitos, por exemplo. Vai ter que falar que você tem ou não um procedimento disciplinar, vai ter que falar como é que está a sua relação com as anuidades da ordem. Tem que declarar que o advogado português pode se inscrever na ordem brasileira. Exato. Tem que estar também constando nessa certidão que a ordem seccional do Estado emite,
o teu processo completo de inscrição na ordem dos advogados do seu estado. Tudo isso são detalhes que fazem a diferença no teu processo de inscrição. Que se você tem ciência disso, você vai absorver muito menos tempo para poder resolver isso tudo em Portugal. Se você faz isso de forma leviana, você vai ter documentos que não vão ser úteis, que não vão ser eficientes para o teu processo de inscrição. Então, a ideia para que você continue vendo os vídeos é que você entenda qual é o documento que você precisa para cada ato. E feito isso... Momento de pedir cada documento, momento de fazer a aplicação. Até porque tudo isso também tem prazo de validade. Por exemplo, a certidão da ordem tem que ter 6 meses de emissão. Então não adianta você pedir essa certidão hoje se você quer vir para cá daqui a 1 ano e meio. Se você quer se inscrever na ordem daqui a 2 anos. A certidão de nascimento, por exemplo, tem que estar também com emissão anterior a 6 meses do seu pedido de inscrição. Então você também tem que se organizar para fazer tudo isso no mesmo momento. Para que você faça isso, você tem que saber o que você tem que pedir. Então a ideia é segmentar para que você entenda tudo o que vai ser necessário para que você possa fazer um requerimento na Ordem dos Advogados de Portugal e ter ele bem recebido, mostrando inclusive para a ordem que você sabe o que está fazendo ali. Você é um advogado brasileiro, mas você é competente, já tem inclusive o conhecimento necessário de como é a sua inscrição, para você não cometer um erro assim básico que as pessoas cometem, que é estar com o seu processo indo e voltando na ordem por 2, 3 anos e não ter sucesso no teu deferimento. Já passa a imagem negativa para a ordem que vai te receber. Você não esqueça nunca que você é um advogado. Presume-se que qualquer ato que você pratica tem que ser munido da capacidade técnica, das informações corretas, do requerimento correto. E para isso, não é que nós somos mágicos, mas nós passamos por isso. Nós entendemos o que foi que nós fizemos, que deu errado, que voltou, que fez e que acabou nos atrasando muito. Por exemplo, eu fiz minha inscrição no Brasil, organizei no tempo, eu tive assessoria jurídica para fazer essa minha inscrição, e eu confesso que eu cheguei com 25 dias aqui em Portugal, minha ordem saiu. Dr. Felipe, por outro lado, passou quase 3, 4 meses aqui em Portugal, corrigindo documentos, indo e voltando, lutando com os cartórios do Brasil, que nós sabemos que são absurdos. Inimigos da advocacia. Inimigos da advocacia, que o CNJ realmente não tem muita eficiência, né? A verdade é essa, na correção dos atos, e que a gente ficava o tempo todo com o cartório, olha, mas reconheceu firma, mas não apostilou, mas tá assim. E que, bom, e que acaba virando um drama na vida do advogado que está aqui precisando iniciar a vida profissional, para pagar as contas, trabalhar, começar a carreira dele, né? Então, a ideia central é: como é que você vai juntar essa documentação? Qual documentação? Qual é a documentação que é sensível? Qual que não é? O certificado criminal do Brasil, ele tem que estar também validado ou não? Tem que estar apostolado em AIA ou não? E te ensinar como fazer toda essa documentação passo a passo. Aparentemente, quando a gente fala de uma forma geral, está falando de ordem, está falando de residência, está falando de tudo, parece ser uma grande confusão, uma infinidade de atos a serem feitos, e são, mas se você segmenta isso e trabalha neles um a um, você vai perceber que é um procedimento simples. Que é uma etapa que leva a outra, na realidade. E que você já fez a pior delas, que foi se formar em Direito do Brasil, ser aprovado na Ordem dos Advogados do Brasil e já está com sua cédula brasileira na mão. Então, organizar essa documentação para a ordem é o que te permite migrar para a Europa como profissional na área que você já atua. E além dessa questão de toda a qualidade de vida, tem a questão também de que Portugal é um dos únicos países que vai permitir que o advogado brasileiro de fato se inscreva. Né? Eu sei que tem pessoas que têm sonho de fazer um mestrado nos Estados Unidos, e essa é a única chance deles se inscreverem na Ordem dos Advogados de lá, a BAR. Coisa que eu fiz, tá? E gastei um rim para poder ter minha primeira qualificação nos Estados Unidos. E te falo, profissionalmente, um mestrado nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá ou aqui em Portugal vai te levar para os mesmos objetivos, vai te levar para o mesmo caminho. Então, se você tem o desejo de internacionalizar a sua carreira através da advocacia em Portugal, por mais que isso pareça uma coisa difícil, complicada, cheia de tópicos, documentações para se organizar, é um processo simples quando você tem assessoria para isso. É um processo simples quando você tem instrução nesse sentido. Então nos acompanhe que a gente vai te guiar para que esse processo seja muito mais facilitado do que foi para mim, do que foi para o Felipe, de modo que você consiga ter um processo de inscrição na Ordem dos Advogados de Portugal eficiente.